Ok, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre vocabulário. Vamos ver essas palavrinhas que compõem nossos discursos, ok? Hoje vamos falar de natureza, não sai daí. Então, pessoal, já chegando com like, com comentário, compartilhando. Se inscreve se ainda não está inscrita, se ainda não está inscrito. Quero ver vocês dando essa força para mostrar para o algoritmo que esse é um conteúdo que vale a pena. Que esse é um conteúdo que gera engajamento. Vamos mostrar para o algoritmo que a filosofia está com tudo. Tá certo? Estou contando com vocês. Hoje vamos falar de physis. Natureza para os gregos. Physis. É uma palavrinha aí que estamos às voltas com ela. A gente está nesse diálogo sempre entre o homem e a natureza, como que fica. Vamos olhar um pouquinho mais de perto esse vocábulo e ver como que a gente pode pensar essa relação do ser humano com a natureza. Tá? Começando aqui com o vocabulário grego da filosofia, página 115. A natureza se manifesta como potência autônoma que possui, comunica e organiza a vida. E aí aqui ele coloca dois sentidos, que esses dois sentidos geralmente vão estar presentes aí em todas as filosofias que a gente for olhar, que é a questão de uma natureza universal e uma natureza particular. Né? Uma natureza que, um termo que quer dar conta de toda a realidade, de todo o conjunto das coisas existentes, e uma palavra que quer dar conta de cada coisa única na sua existência particular. Então, natureza universal e natureza particular. Essa distinção ela é bem comum, ela perdura aí na tradição. Falando dessa natureza universal, praticamente toda a filosofia pré-socrática foi em cima dessa natureza universal. As primeiras obras que expunham o sistema do mundo eram tratados da natureza, perifísios. E aqui ele coloca um parágrafo falando de praticamente todos os filósofos pré-socráticos falaram sobre a natureza, fizeram um discurso perifísios. Né? Só que aí houve com Platão, ele denigre seus antecessores que fizeram investigações sobre a natureza por terem emitido doutrinas ímpias. Vejam vocês, doutrinas ímpias, deixa eu ficar mais aqui. Por terem emitido doutrinas ímpias. De fato, chamaram a natureza de tétrade dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, transformando-os nas primeiras qualidades de todas as coisas, sem se preocupar com a alma espiritual. Por isso ele, Platão, reúne com o conceito de physis todos os seres materiais e espirituais produzidos por uma potência original. Em Fedro, vê a natureza como lei espiritual que rege o universo. Então aqui a gente tem nesse livrinho assim, o mais importante é exatamente essa... Deixa eu mexer aqui. É exatamente essa distinção da natureza universal da natureza particular e como que os pré-socráticos tiveram um trabalho de observar essa natureza universal e que Platão tem essa cisão, né? O Platão ele vem trazer um foco mais um outro foco, não diria mais objetivo, mas eu diria um outro foco para a natureza. Por isso que eu vou olhar aqui, ó. Esse termo é tão importante que até no vocabulário de Platão ele está presente. E vamos ver o que se diz aqui no vocabulário de Platão sobre a natureza. Olha só. Eles falam aqui, ele dá uma retomada sobre os termos que já estão ali no Filosofia Grega e tal, mas aí na página 57. O universo, o homem e a cidade já não derivam de uma maneira automática, em certo sentido, de um dos 4 elementos ou do indeterminado, que são temas dos pré-socráticos. Mas se tornam, no Timeu, produtos de uma intenção divina, cuja influência persiste depois da fabricação do mundo, por meio de uma alma do mundo que conserva sua ordem e sua perfeição. E aqui ele continua o parágrafo falando do demiurgo, que é o deus construtor, que é uma figura muito importante para Platão, e como que esse demiurgo tem as etapas da criação e tudo mais. Eu não vou ler aqui, porque é um trecho que não me interessa tanto expor. Eu vou ler a página 58.
Nessa página 58 tem uma questão muito legal, que é assim: é uma prova físico-teológica da ordem divina da natureza. Partindo da hipótese de que a alma está na origem de todos os movimentos, a prova afirma que os corpos celestes são, portanto, necessariamente dotados de uma alma. Ora, se considerarmos os movimentos desses corpos celestes, perceberemos que eles têm parentesco com a simplicidade do intelecto, nous. E essa palavrinha nous é a que eu vou tratar logo depois de falar da physis. Eu vou ter 2 episódios sobre a physis, porque é uma palavra que aparece em vários desses vocabulários, e logo depois eu vou falar do nous, que é outra palavra que é importante e que, como você vê, já está aparecendo aqui como intelecto. Nous é o mental, é o intelecto, é o relativo ao pensamento. Eles têm parentesco, perceberemos que os movimentos desses corpos, eles têm parentescos com a simplicidade do intelecto, nous. São movimentos circulares num mesmo lugar. Logo, também a alma do mundo está dotada de um intelecto, que cumpre assimilar ao divino. Nesse esforço de racionalização, Platão recupera o significado de physis como processo e insiste no caráter primordial e original do processo natural. Opera-se desse modo uma identificação entre natureza, physis, e o princípio, arché. Mas um princípio que nunca deve ser buscado no nível do sensível, que resulta desses elementos que são o fogo, o ar, a água e a terra, pois o presente estado das coisas não pode ter saído do seu estado inicial sem um princípio de movimento ordenado que a alma, psique, é. A alma deve, pois, ser considerada o princípio último, a verdadeira natureza, a realidade primeira que explica a origem, o desenvolvimento e o estado presente do universo, do homem e da sociedade. Fica ao mesmo tempo resolvida a questão do conflito entre physis, natureza, e nomos, convenção ou lei, levantada pelos sofistas, que opunham a convenção, resultado da arte, à natureza, resultado do acaso. A distinção entre natural e convencional levaria a uma forma de contradição. O homem, como organismo físico, dotado de certo número de características, jamais poderia ter existido sem um concurso da natureza, physei. Como tal, está sujeito a instintos, a necessidades ou a paixões. Em contraposição, tudo que deve sua existência apenas ao homem só existe por convenção ou lei, nomoi, donde a ameaça no homem de um conflito entre duas tendências distintas. Mas essa ameaça é afastada se a alma, assimilada à divindade, for considerada a fonte tanto da natureza como da lei. Por mais falsa que seja, a posição de tipo sofística sublinha o que está verdadeiramente em jogo em qualquer reflexão sobre a natureza. A realidade resulta do acaso e da arte, como dão a entender os poetas e como ensinam os sofistas segundo Platão, ou de uma intenção divina que se manifesta na obra do demiurgo ou na função da alma do mundo. A beleza do nosso universo torna-se para Platão das leis um argumento a favor da segunda hipótese, ou seja, a beleza do nosso universo torna-se para Platão, das leis, o último Platão, uma prova, um argumento a favor de que há uma intenção divina que se manifesta na obra do demiurgo e na função da alma do mundo. A questão toda aqui se pauta sobre a natureza, se pauta assim. A natureza é um resultado do quê? De qual tipo de ser a natureza é consequência? Entendeu? Então a gente pensa que esse trecho do Platão é muito legal, porque ele traz de novo a psique, que a gente já viu como que era, então a gente vai só acrescentando camadas de sentido para aquilo que a gente já trouxe, e essa emancipação da natureza, a physis, deixa de ser só física e passa a ser também espiritual. Também aqui em Aristóteles a gente tem o vocábulo natureza. E vamos ver como que ele trabalha essa natureza, em que ele se encontra, em que ele se separa do Platão. Vamos ver se em alguma coisa. Natureza, página 46. São ditos naturais ou por natureza os entes que têm em si próprios um princípio de movimento ou de repouso. Portanto, as coisas fabricadas não são por natureza, ao menos não como tais, mas o são, contudo, pelo fato de sua matéria é ela própria natural.
E aqui, por trazer de novo essa questão de que as coisas criadas são, por serem da sua matéria, parte da natureza, Aristóteles pode pretender ser o continuador da física pré-socrática, depois do abandono pelos socráticos da especulação sobre a natureza, substituída pela filosofia moral e política. O fato de que para Aristóteles o sentido fundamental de natureza seja a substância ou essência de um ente, mostra particularmente bem em que Aristóteles se distingue de seus predecessores. Não se diz realmente o que uma coisa é dizendo de onde ela vem, como acreditavam os pré-socráticos. O que dá conta mais propriamente do que é uma coisa é sua forma no sentido aristotélico. E aqui a gente pode ver o vocábulo forma, aqui no vocabulário Aristóteles, mais uma outra hora. Aqui basta a gente saber que o que dá conta mais propriamente do que é uma coisa é a sua forma no sentido aristotélico. Por isso, a natureza tem uma relação estreita com o fim. Não só na natureza há o em vista de alguma coisa, mas a própria natureza é fim. A natureza de uma coisa é o estado de pleno desenvolvimento para o qual ela tende. É uma questão que para Aristóteles, pelo menos nesse breve comentário aqui, não incide a questão do criador, né, do demiurgo, o construtor do mundo e tal. O que importa para Aristóteles aqui nesse pequeno trecho que eu li é exatamente como que se dá o conhecimento das coisas que estão no mundo. Uma vez que a natureza tem essa multiplicidade de essências, essas multiplicidades de formas, a gente precisa ter ferramentas para pensar essa multiplicidade dentro de uma universalidade, né? Então, é sempre essa dicotomia, são sempre esses polos que atuam na reflexão, como que a natureza universal se manifesta nas naturezas particulares e como que as naturezas particulares compõem essa natureza universal. A gente vai ver como que essa natureza é pensada na filosofia latina no próximo vídeo, como que a tradição se perpetua ou se difere, né? Como que ela se transforma. Então, no próximo vídeo sobre vocabulário, a gente vai continuar falando de natureza, mas vamos falar da natureza quando se fala em latim, principalmente no vocabulário da filosofia latina, e nos nossos dois autores já conhecidos, Descartes e Spinoza. Ok? Te espero lá. Um abraço.